E aí, Josimar tá na área. Sejam todos bem-vindos aqui ao Estúdio Dux. Estamos aqui para mais um papo de legendário, aproveitando aí a descida da montanha Trek Ponte de Pedra. 867, o último final de semana estivemos lá servindo e hoje estamos aqui com um testemunho, uma história digna de ser contada. Quero apresentar para vocês nosso convidado de hoje, João Guilherme. E aí, meu irmão, como é que você tá? Beleza, Josimar. Tamo junto, meu irmão. Prazer te receber aqui. Satisfação é toda minha. Glória a Deus pela sua vida. Amém, amém. A gente estava ali conversando em off, né? Antes de entrar para cá. E eu disse para você que o teu testemunho é um testemunho que com certeza vai impactar muitas famílias. Eu creio que você vai ser uma ferramenta, você já é uma ferramenta poderosa para alcançar muitas famílias e a gente está aqui para isso. Mas antes da gente bater esse papo aqui, eu queria que você se apresentasse ali. Quem que é o João Guilherme? Legal, galera. Sou João Guilherme, tenho 39 anos, vim de São Paulo para cá, convite de um primo meu, legendário, primeiro legendário aqui de Sidrolândia, o Antônio. E eu não sabia o que me esperava, mas foi uma bênção na minha vida. E hoje eu trago isso como filosofia de vida, tudo que eu aprendi nessa montanha aí, eu venho aplicando em todas as áreas da minha vida aí. É isso aí, Josimar. Tamo junto. Obrigado, meu irmão, por você ter separado esse tempo aí na agenda para compartilhar, porque muitas pessoas, a gente acompanhando ali os legendários, muitas pessoas elas têm um testemunho impactante, mas elas têm assim, vergonha, têm receio, não querem falar e fica no bastidor. E acaba que a gente perde muito, porque o testemunho é algo inspirador, né? Tem uma coisa que a gente fala, os legendários, nós nos alimentamos de testemunhos, né? O testemunho que nos dá assim, cara, vamos lá, vamos servir, porque essa ferramenta tem ajudado muitas famílias. Então eu quero te agradecer mais uma vez por você abrir o seu coração e falar assim, rasgado mesmo, na simplicidade mesmo que Deus te dá, que eu creio verdadeiramente que muitas pessoas serão alcançadas. Obrigado, meu irmão. E vamos lá, vamos partir então pela... como é que era o João Guilherme antes de chegar no top? Eu gostaria que você... Vamos começar daí. Como que era o João Guilherme antes? João Guilherme era um cara egoísta, olhava só pro umbigo dele, só queria saber de mim, entendeu? Eu... Particularmente antes aí, eu fui muito perdido no mundo da adicção das drogas, né, cara? Fui um cara que eu fiz muita vontade do inimigo e eu não enxergava isso. Eu busquei vários tratamentos, tenho 15 internações. 15 internações. Tô passando por mais um tratamento, mas só que Deus tocou no coração e... Cara, nessa minha trajetória de vida aí, eu já me livrei de morte, já mataram o nego do meu lado e o cara fez assim pra mim, tipo, sai de perto e tum. E não sei porquê, mas Deus tava colocando a mão ali, né, cara? E eu nunca tinha percebido isso. E graças a Deus, bom, só pra frisar, assim, eu venho aprendendo hoje que a doença da adicção, ou seja, das drogas, do vício, como cada um quiser interpretar da maneira que quiser, ela é 98% espiritual e 2% físico e mental. Uau. E essa parte espiritual minha tava muito baixa. Eu tava muito focado na programação, em narcóticos anônimos também, que me ajuda muito, sabe? Partilhas. E meu espiritual tava lá embaixo. Eu vou falar, eu não tinha noites de sono boas, eu não conseguia dormir muito, sabe? Minha mãe chorava todo dia. Eu fiz muita insanidade. Insanidade, para quem não sabe, é cometer os mesmos atos querendo obter resultados diferentes. Então, a minha vida foi repleta de insanidades. Graças a Deus, na subida dessa montanha do Legendários aí, no primeiro dia, eu não tava aceitando. Só para frisar, eu vim para cá num convite para visitar meu primo. Quando eu cheguei aqui, eu passei por uma bateria de exame, achei que era por causa do meu braço, que eu sofri uma tentativa de assalto lá em São Paulo e vim a sofrer um acidente aí correndo de ladrão e caí em cima de uma pilha de louça. Eu cheguei quase em estado de óbito no hospital, tanto que mais um livramento aí, o médico que fez a cirurgia em mim, ele chegou em mim e falou,
Você acredita em Deus, cara? Porque quando eu tava fazendo a cirurgia em você, tinha um monte de coisa rodeando a mesa de cirurgia, assim. E eu não me tocava até aquele presente momento. Eu falava, o cara tá falando besteira. Tá viajando. Tá viajando, né? Mas através de muita coisa, assim, que Deus vem mostrando pra mim. Até vou comentar. Antes de eu subir a montanha do Legendários, eu não consegui entrar na casa do Antônio, que é meu primo, que é um homem muito usado por Deus. Eu pus uma cadeira lá no quintal e peguei meu celular e comecei a falar e chegou ao ponto até de comprarem a minha passagem pro dia seguinte, que era 1 hora da tarde. Interessante você falar isso aí. Você tava com a tua passagem pra ir embora pra São Paulo e no mesmo dia que você faria o check-in lá nos Legendários, no mesmo dia, 1 hora da tarde, era o check-in no Legendários, pra você ver como Deus é tremendo. E nesse dia de manhã eu acordei, já saí lá pra fora e, tipo, com a restrição, porque parece que o inimigo tava falando, não fica aí dentro, cara, sai pra fora, que aqui é um lugar que não serve pra... O inimigo tava usando minha boca pra falar palavras, eu tava falando, usei até umas palavras fortes com meu primo, falei, quero matar quem inventou esses Legendários aí, sabe? É verdade, cara, é verdade. Tremendo. Cheguei pra ele e falei. Tanto que, você vê, de manhã eu abri o livro de Narcóticos Anônimos, aí o terceiro passo fala, decidimos entregar nossas vontades e nossas vidas aos cuidados de Deus como nós o compreendíamos, mano. E ali eu falei, se eu tô trabalhando 12 passos lá fora, mano, vou fazer essa entrega, vou entregar aos cuidados de Deus, porque Deus ali, da forma que eu enxergava, meu primo era uma forma, era um canal de comunicação de Deus comigo, né? Uhum. Então ele chegou de manhã, só para concluir, chegou de manhã cedo lá e falou, eu fiz uma loucura ontem de comprar a sua passagem amanhã, hoje, para 1 hora da tarde, é pra você ir embora hoje. E ele chegou, daí eu falei, beleza. Aí ele chegou, mas eu fiz outra loucura. Abriu a tampa da caminhonete, eu arrumei sua mala pra você ir pro Legendários. Aí vai de você escolhe. Uau. Na hora, mano, já dei um abraço nele, comecei a chorar. Falei, mano, eu vou pro Legendários, cara. Eu vou ver o que Deus tem preparado pra mim. E dali começou as provações, cara. Porque não foi fácil. Já no check-in ali, eu já comecei a ficar meio assim, sabe? Esse cara aqui tá muito doido. Acho que aqui não tem Deus, não. Bem isso mesmo, mano. Me identifico muito com isso que você falou. Tipo, será que é de Deus mesmo, mano? O pessoal, tudo assim e tal. Mas Deus se expressa de várias maneiras, né, cara? E então, quando eu fiz essa entrega, de entregar minha vontade, a minha vida aos cuidados de Deus, eu me rendi, eu tava rendido, eu me rendi pra Jesus. Falei, eu tô rendido pra Jesus, cara. Vou ver o que Deus tem preparado pra mim. Porque como que ele vai tirar eu pra interromper um tratamento, pra vir parar aqui no Mato Grosso? Tava lá em São Paulo. Saí 4 horas da tarde da instituição que eu tava. 7 horas peguei o ônibus, cheguei, mano, foi tudo assim, muito sequenciado, assim, sabe, ô Josimar? E, no primeiro dia ali, eu vou falar pra você, quando entrou no ônibus pra seguir rumo ao trek lá, eu comecei a me ligar, que a galera ali era tudo de Deus, pessoal tudo orando dentro do ônibus. Falei, pô, mano, eu preciso estar aqui. Preciso estar aqui. Mas mesmo assim com os velhos hábitos, aquele velho João Guilherme se aflorando ali dentro, cara. Dentro do ônibus, mano. Esse cara tá orando do meu lado, mano. Por que ele não ora baixinho, mano? Tô com dor de cabeça, sabe? É aquela batalha espiritual já começando ali, já na hora que eu sentei dentro do ônibus pra ir pro trek, né, cara? Mas pra mim é assim, quando chegou lá, eu vou falar pra você, no primeiro dia, assim, que eu não conhecia muito bem a família que eu tava,
A galera aí sabe, né? A família, a gente se separa em algumas pessoas para poder realizar esse trajeto aí, um ajudando o outro sempre que precisa. Tô mexendo minha mão hoje aqui, mas quando eu vim de São Paulo para cá, eu tinha sofrido uma lesão, eu não conseguia pegar um copo. Não conseguia pegar um copo. Eu fui com a tipóia para fazer o trek do Legendários e a família que estava comigo me ajudou a carregar água, essas coisas assim. Eu vi a importância da família, né, cara? A importância de Deus agindo ali, porque eu também tenho duas hérnias, uma hérnia inguinal esquerda, uma hérnia umbilical. E isso me impedia. O médico falou, mano, você não pode fazer atividade física, você não pode carregar peso. E eu fui totalmente contra a Orientação medicina. ali, né? E naquele dia ali que eu carreguei a mochila ali, que eu comecei a caminhar, eu senti Deus caminhando do meu lado. Às vezes que a mochila tava pesada, Deus carregava ela um pouquinho para mim. Ela ficava mais leve, porque até hoje eu tenho algumas dificuldades, eu não consigo fazer oração verbal muito alta, eu faço muita oração em pensamento, então às vezes ali, vamos conversar com o legendário número 1, sabe, tal, o pessoal orando em voz alta, mas parecia ali, mas eu tava orando ali no meu pensamento, ali pedindo para Deus ali, A tua forma, né? da minha forma, da tua sabe, maneira. Josimar? Porque Deus fez uma obra na minha vida, dia de trazer eu pra cá, porque fazia. Eu vim ser padrinho de casamento do meu primo aqui em Sidrolândia, depois nunca mais vim pra cá. E aí depois vim parar aqui, Deus me trouxe aqui pra isso. E voltando ao assunto, lá fora eu tava totalmente sem perspectiva nenhuma. Meu objetivo era me livrar das drogas e eu não queria saber de religião, de nada. Tanto que na instituição que eu tava lá, tem um culto lá que ele é opcional. E sempre que tinha esse culto lá, eu ia dormir na minha cama. Eu falei, mano, por que já participei de tudo que é obrigatório aqui, vou participar do culto, né, lá em São Paulo. Então, pra mim, eu não tava buscando a minha espiritualidade, eu não tava acreditando que os 98% espiritual eram verdades. Falei, eu acho que se eu quebrar minha abstinência, sair a desintoxicação, eu Tá resolvido, né? consigo levar a vida pra frente, mas totalmente enganado, cara. Cara, tremendo, assim. João, eu ouvindo o teu testemunho aqui, assim, é algo empolgante pra gente que já tá aí nessa caminhada de servir há algum tempo, né? Eu fiz o meu top em 23, então já tem aí 2 anos, né? 2 anos que a gente tá nessa caminhada. E é aquilo que eu falei no começo da nossa transmissão, a gente se alimenta de testemunho. Nós passamos ali por um tempo onde o Legendários foi muito atacado, né? As pessoas desconhecem o movimento e se acham no direito de falar, isso não presta, é seita, é isso, é aquilo, e emite um monte de opinião. E o teu testemunho é algo assim impactante, é algo verdadeiro, genuíno. E eu queria muito coletar esse teu testemunho para fazer um contraponto a essas críticas, essas enxurradas de críticas que nós viemos recebendo de uns tempos para cá, né? E aí a gente fala assim, as pessoas que se alimentam da mídia, às vezes elas têm um conceito errado do que é o legendário. O pessoal fala, isso é escoteiro, é coisa de crente, é isso, é aquilo, e já coloca um rótulo como se fosse algo negativo, né? E quando uma pessoa como você, que é uma pessoa ali, né, que com todo esse teu histórico, com toda essa bagagem, passa pelo programa, volta dali, fala, cara, eu senti Deus ali, Deus carregando a minha mochila, Deus mudou a minha maneira de pensar, Deus mudou o meu estilo de vida, conforme você começou aqui o podcast falando assim, é uma filosofia de vida agora pra mim. Cara, isso pra mim, assim, é tremendo, é recompensador de saber que realmente Deus está ali na montanha e ele tá fazendo apesar das críticas, né? Ele tá na montanha, cara. Pior é que eu enxerguei muito ele ali, coisa que é tremendo. Eu não tenho como explicar muito a presença de Deus ali, porque eu tinha muitas limitações. Eu nunca achei que eu ia conseguir fazer aquilo, mesmo com a ajuda do homem, do ser humano, que era a minha família que tava ali, mas só que depois que acabou o trek, o pessoal falou que
que eu tava andando muito rápido, cara. Falou, meu, você tava a milhão, sabe? E coisa que eu não consigo fazer, não conseguia fazer uma caminhada, mano. Eu já Ficava eu tava ofegante ali. sedentário, barrigudo, sabe? Eu cheguei, sabe? Eu tinha uma obsessão por comida, eu gostava de comer. E lá foi uma arte de se contrariar muito grande que Sim. eu tive que praticar lá, entendeu? E foi como você falou aí, né? Porque o pessoal às vezes quer julgar o livro pela capa, né? Falando do Legendários. Mas eu convido a todos aí, porque eu já tive 15 internações em clínicas de recuperação, já fui diagnosticado com síndrome do pânico, síndrome de perseguição, esquizofrenia, Uau. claustrofobia, sabe? Hoje, depois que eu fiz esse trek, que eu participei do Legendários, que eu tive esse encontro com Deus, inclusive eu até me batizei nas águas lá no Legendários, tomei minha primeira Santa Ceia aqui no Mato Grosso, aqui do Sul também. Cara, que legal. Que legal, e vou falar pra você, é gratificante as obras do Senhor. Meu celular chega algumas coisas assim que coisa de Deus mesmo. Até proposta de emprego aqui no Mato Grosso tá chegando pra mim aqui, tipo, Realmente uma nova vida. Uma nova vida, é um novo recomeço, entendeu? Porque eu acho que instituição nenhuma que eu passei, clínica, centro de tratamento, assim, fez o que o Legendários fez em 72 horas ou 3 dias, como qualquer um pode interpretar, fez comigo essa mudança de vida, porque eu falava muito na gíria, eu ainda tenho algumas gírias que eu uso e tal, mas agora eu tô me percebendo mais, às vezes, pá, não tá certo isso aí, cara. Não, Legendário não faz isso. Entendeu? Porque somos homens inquebrantáveis, né, cara? É isso aí, somos homens inquebrantáveis. Então, se for pra dar a vida pelos nossos amigos, eu vou dar minha vida pelo meu amigo, sabe, cara? Porque é o que eu aprendi, meu, que eu venho aprendendo. Então, depois de ter participado desse trek, de ter esse encontro com Deus, de me conhecer melhor, saber quem era o João Guilherme, eu nunca ganhei uma bala de um amigo meu. Em Legendários eu ganhei um prêmio, ganhei um chocolate muito significativo. Não vou falar pra galera, senão vai estragar a surpresa. Vai dar spoiler. Mas e mais ainda, você ganhou uma família, né? Uma família, porque eu, quando eu tô perto de outro Legendário, eu me sinto tô com a energia lá em cima, assim, sabe? Em saber que a galera ali é um pelo outro, né, mano? Família não abandona família. Glória a Deus. Irmão, que alegria, assim. Eu fico encantado em ver pessoas assim, porque muitas pessoas que nos acompanham são pessoas religiosas. E o padrão, o religioso, ele tem um estereótipo, assim, tem que ser desse jeito. E aí, quando a gente vê uma pessoa que ela teve um encontro com Cristo, aquilo é tão marcante, tão significativo na vida dela, que ela, do mesmo jeito que ela foi louca no mundo, ela vai ser louca agora do outro lado aqui, só que agora com Cristo. É verdade. Mas a mesma loucura que você tinha lá no mundo, só que agora você tá aqui do outro lado e, cara, vamos pra cima, vamos fazer acontecer. E eu vejo muito, assim, esse teu estilo é um estilo que conecta muito a pessoa, porque assim, a linguagem que você utiliza, se eu chegar lá, vamos supor, lá na boca, lá, com esse meu estilo aqui, o cara vai lá, tá... Agora, se chegar o João Guilherme lá, com essa loucura, com essa gíria, com esse seu jeito de ser, as pessoas falam, cara, esse cara nos conhece, ele já esteve aqui, né? Ele já passou, ele sabe as dificuldades que eu tô tendo. Porque você vivenciou aquela experiência. Você sabe o que é entrar lá no fundo do poço. Tô arrepiado falando isso, cara. E você entender a dor do outro é algo assim que você atrai a atenção das pessoas. Porque você vai falar na linguagem que o cara entende. Cara, isso é tremendo, cara. Teu testemunho vai... Eu não tenho dúvida. Vai ficar registrado isso que eu vou te falar. Eu não tenho dúvida, cara, que muitas pessoas que passaram por onde você esteve, você vai ser instrumento de Deus para ajudar. Aquela história da corda, lembra lá? Você é o cara que vai segurar a corda para tirar essas pessoas, esses homens de dentro do poço, cara. E eu vou falar para você, cara. Eu fico grato
por essas palavras e eu fico mais grato ainda porque eu vejo o sofrimento das pessoas lá fora e às vezes as pessoas se iludem com algumas formas que elas tentam sair dessa vida, sabe? Mas elas nunca buscaram Deus de sincero coração, nunca abriram o coração para Deus, né? Às vezes tem alguma dificuldade, alguma restrição com placa de igreja, alguma coisa, sabe? E acaba denominando Deus, Jesus Cristo, assim. Aí porque uma igreja lá, a igreja é muita gritaria, outra igreja é muito calma, sabe? Então, e às vezes fica com essa restrição com Deus. Por isso que é bom a pessoa passar pelo que eu passei nessas 72 horas com o Legendários, porque lá tem ateu, tem crente, tem católico, tem gente que não acredita em nada, tem de todo tem tipo. gente de todo tipo. E todos têm uma transformação que é incrível, sabe? É incrível mesmo. Eu, só para frisar, você falou que eu tenho essa empatia, né? Se você chegar na boca. Um dia após, vou contar um fato que aconteceu. Um dia após a gente voltar do trek, tava eu, o Antônio, meu tio, a gente tava fardado, comendo num restaurante. Tá, o Antônio, meu tio e tal. Veio um garçom, chegou logo em mim com o celular. Você faz parte desse grupo aqui, ele mostrando o Instagram do Legendários. E eu não entendi. Aí o Antônio olhou pro meu tio olhou pra mim. Falei, Joãozinho, você tem um magnetismo mesmo pra puxar essa galera pra você. É isso aí. E foi o que você falou, cara. O que eu puder fazer pelo próximo, sabe, pra poder ajudar. Tem muito amigo meu que precisa muito ter esse encontro com Deus, sabe? E eu não sei a forma que eu vou abordar ele. Chegar, você precisa ir lá. Mas só que Deus tá me usando como uma ferramenta, entendeu? Então, eu vivo o dia de hoje, né, mano? Só por hoje Deus tá fazendo isso, mano. Amanhã é outro dia. Amanhã Deus já age de outra forma. Hoje de manhã eu orando na igreja lá, né? De manhã eu pedi muito para Deus para ele me ajudar aqui nessa conversa com você aqui, porque apesar de eu ser um cara bem extrovertido, conversar bem, às vezes eu dou uma travada. Mas tá indo fluindo naturalmente, tá? Não, bem. E é legal isso, sabe por quê, cara? Porque foi o que você falou. Eu tinha a profissão de barbeiro lá em São Paulo, e depois que aconteceu esse acidente comigo aqui, foi rompido ligamento, tendão, artéria, entendeu? E eu me senti um vegetal. Falei, mano, você vai mexer com aleijado? Falava pros caras, não, mano, deixa só aleijado, não vou pegar isso aí não. E depois que eu participei do Legendários, ontem tava lá na fazenda com o Antônio, lá já segurando cadeira, abrindo cerca, pegando morão, já fazendo um monte de coisa. Por quê? Porque aquilo mudou minha mente, sabe, meu? Porque eu tava numa fase de depressão antes de participar do Legendários, que pra mim eu tava tentando minha aposentadoria aí do SUS aí, pra ver se eu ganhava algum benefício pra me poder me manter, porque hoje não, hoje eu já mudei, hoje eu já quero arrumar um emprego, já quero ser um membro bem produtivo na sociedade. Uau. Quero ser um membro produtivo na igreja que eu frequento, quero ajudar, se for para ajudar a fazer o café da igreja, ajudar na faxina, sabe? Se for para ajudar a arrumar as cadeiras, eu quero sempre estar ali, eu quero sempre estar ajudando, sabe? Porque ajudar o próximo, acho que se Deus tem esse propósito para mim, para mim poder colaborar com o bem-estar do próximo, porque se as pessoas ao meu redor estiver bem, cara, eu vou estar bem também. E se eu estiver bem, as pessoas ao meu redor... se as pessoas ao meu redor vão estar bem também. Então é uma via de mão dupla, sabe? Que a gente precisa usar esse magnetismo para fazer o bem para as outras pessoas, cara. Uau. É, assim, tremendo a gente ouvir você falar, cara. São 72 horas tão intensas. E eu falo assim, cara, ainda muita coisa você vai digerir com o passar do tempo. Você vai estar lá na tua casa e vai lembrar de um negócio, uau, é isso, cara. Vai, tipo assim, sabe aquela ficha que cai? Vai acontecer muito isso, porque é tão intenso o que a gente vive ali, que tem coisas que demoram pra gente conseguir entender aquela experiência toda. E realmente é tremendo, assim, são intensos aqueles dias, né? Muito intensos, é tremendo. E realmente, João, é uma transformação de vida. Só pra quem tá nos acompanhando ali, o João voltou de lá, já tá com convite pra
para vir embora pro Mato Grosso do Sul. Já estamos cuidando dos dentes dele, né? Tava com os dentes todo manchados, né? Por conta da substância que eu usava lá. Eu tava... Foi o que eu falei. Ele falou, cheguei no fundo do poço, cheguei no fundo da fossa, galera. Pior que o fundo do poço. Minha autoestima já não existia mais. Hoje, graças a Deus, Deus me proporcionou de eu ter uma autoestima melhor, eu estar buscando a minha melhora a cada dia, assim, porque eu tenho que cuidar de mim. É isso aí. Fala aí mais um pouco aí, vai, Josimar. Então, aí o João, ele voltou de lá, voltou com uma mentalidade diferente, com uma conduta diferente, com uma missão, que é o que ele tá falando ali, ajudar o próximo, né? O nosso grito lá, o AU, é amor, honra, unidade. Nós temos que andar em unidade. Então, ele entendeu esse propósito, ele veio com essa energia de lá, de querer ajudar, de levar mais pessoas. E isso que você falou é muito importante. O primeiro passo é cuidar de si próprio. Porque se você não tá bem, você não acode ninguém. Então ele voltou de lá, agora já estamos aqui arrumando o sorrisão dele. A JK Odontologia tá ajudando. JK, o pessoal aqui, ó, nota 10, viu, mano? Falar pra vocês. 100%, viu, mano? Tamo ajudando ele com essa questão da saúde bucal dele, né? Mas tem muitas coisas que ele ainda precisa fazer com esse cuidado com ele. Mas com certeza eu creio que muito em breve... Você vai ser cidadão sul-mato-grossense e a gente vai tá mais próximo aí, vai ser uma bênção, cara. Vai sim, cara. Vou falar pra você. Meu despertar espiritual foi aqui, né, cara? Então eu acho que meu propósito maior é aqui, porque pra quem não conhece, Osasco e Cajamar, cidades que eu estava lá em São Paulo, lá, só serviram pra me afundar. Então, o que eu aprendi na vida, assim, nessa vida, assim, de recuperação, assim, evitar hábitos, lugares e pessoas. Então, esses três itens se encontram lá, os hábitos, os lugares e as pessoas. Então, eu tenho que mudar de lugar, eu tenho que mudar de hábito. Eu gostei dos hábitos do pessoal aqui do Mato Grosso, porque Mato Grosso do Sul, né? Porque, eu nunca tinha conhecido fazendas, não sabia como funcionava. Eu dei uma volta com o Antônio aí e eu vou falar pra você, cara, eu nunca tive uma paz. Pra quem não sabe, os melhores sonos que eu tô tendo foram depois que eu participei do Legendários, porque mesmo dentro de uma instituição, tomando medicamento, alguma coisa assim, toda noite sonhando com droga, sabe? Acordando, sonhando com coisas ruins mesmo, assim, sabe? E hoje eu consigo ter um sono tranquilo, acordar com uma disposição de dobrar meu joelho, fazer uma oração, pedir para Deus orientar meu dia, sabe? Para ele dar discernimento, sabe? E sabedoria para reconhecer as diferenças, né? É complicado eu explicar assim para você com poucas palavras, mas às vezes a gente tem que aprender muito. Eu falando de mim, João Guilherme, né, meu? Eu tô gatinhando, mas eu tenho certeza que se não fosse esse track, se não fosse esse convite do Legendários, eu tinha certeza, 15 internações, eu poderia já, com 99%, bater o pé que eu ia para a 16ª internação. Porque não ia adiantar sem essa parte espiritual que eu tô, cara. Porque o tratamento é o que psiquiatras, psicanalistas falam, mano, ele é 98% espiritual, entendeu? Se você não tiver com o espiritual lá em cima, se você não tiver... No terceiro passo fala, né? Decidimos entregar nossas vontades e nossas vidas aos cuidados de Deus como nós o compreendíamos. Essas 15 internações que eu passei, nesses 15 tratamentos, eu nunca entreguei o controle na mão de Deus. Da mão que ele compreendia, sabe? Eu nunca deixei que Deus agisse na minha vida, sabe? Eu tava ali patinando, entendeu? Hoje eu deixo Deus agir na minha vida, eu faço oração, eu venho pedindo para ele a cada momento aí, para ele me dar sabedoria, para mim poder tomar uma atitude, atender uma ligação, fazer alguma coisa que